Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia. Hoje é dia do estudante, não? O dia do estudante, do Pincharrata? Do Pincharrata ou é dia de los maestros? De los maestros. Então teremos estudiantes contra los maestros, é isso? Na É. Libertadores? Sabe, Léo, que a gente tá na 4ª temporada e volta e meio Estudiantes é tema. É Porque tema. é um time tradicionalíssimo, né? É. Não ganha a Libertadores há muito tempo, desde 2009. Ah, não é muito tempo. São 4 títulos. Ah, e 2007 o Boca, né? Então, mais tempo Não, ainda, né? muito tempo é o Peñarol que não ganha 40 Pode anos. ser. O Estudiantes tem 4 títulos, mas o último deles foi em 2009, com o Verón como técnico, como jogador. Hoje é presidente, mas é uma tradição enorme. E agora tem um duelo simplesmente contra o Flamengo. E é engraçado, né? O nosso tema de hoje são os estudantes. Os estudantes. É o estudante, el Pincharrata. Vamos contar por que Pincharrata também. Mas é engraçado porque ele não é dos 5 grandes da Argentina, mas ele está colado em Buenos Aires porque La Plata é a capital da província de Buenos Aires. E ela é colada em Buenos Aires, 60 quilômetros de Buenos Aires. É como se fosse Novo Hamburgo, assim. Certo. Tem Buenos Aires, Distrito Federal, que seria como Brasília, e tem a província de Buenos Aires, onde está o Distrito Federal. E a capital da província de Buenos Aires é La Plata. La Plata. E o Estudiantes não é considerado um dos 5 grandes, né? Não. Boca, River, Racing, Independiente e São e Lourenço. São É Lourenço. isso aí. E o Vélez tenta se infiltrar, mas eles tratam o Vélez como um time de bairro. Quem é maior, o Vélez ou o Estudiantes? Estudiantes, né? Estudiantes. Não, Estudiantes por tradição, assim, Mais da títulos também. copeira. A influência na seleção, porque sai do Estudiantes o Bilardo, e o Bilardo é o técnico campeão de 86, e o Bilardo tem a escola, o Estudiantes tem uma escola de futebol, né, que representa a escola do resultado, né? Não vão pensar em jogar bem. O Sabella sai dali também. Sim. O Sabella é vice-campeão do mundo 2014. Mas o Bianchi é campeão da Libertadores com o Vélez em 93. O time que enfrenta o Grêmio em 83, o meio-campo era Russo, Trobiani e Sabella. O Russo volantão. A batalha de La Plata. Sabe que o Luiz Henrique Benfica, um beijo pro Luiz Henrique Benfica, grande amigo. Grande Rico. Tá amigo do Benfica? Pô, de qual Benfica? Qual Benfica que dos dois. Dos dois. Não, assim, do Luiz Henrique eu sou grande amigo por ter trabalhado junto. E do Silvio eu sou discípulo. Isso, também sou. Eu sou muito, filhote do Silvio. Já falei isso pro Silvio Benfica. E eu sou muito fã dele. Ele é sou muito fã dele. Ele é muito bom, ele é um cara assim... Ele é um eterno jovem. Né? O Silvio é um cara que tá sempre se atualizando. Sempre se provocando também, sempre né? se provocando. Com novidades, coisas novas. Ele é inquieto. Exatamente, inquieto. E o Luiz Henrique, além de ser um grande radialista, um grande jornalista, é uma figura... Uma figuraça. Espetacular. E um coração enorme, né? E o Luiz Henrique, quando ele foi fazer um jogo, a final Grêmio e Boca, em 2007, eu na época era coordenador de esportes ali na editoria de Zero Hora, eu pautei o Benfica para falar da final de 83, falar com o Russo da Batalha de La Plata. E o Russo só deu uma risadinha. Não quis falar. O que aconteceu. Não quis falar. Sim, porque tudo aconteceu naquele jogo, né? Falamos disso no ano passado. Porque no ano passado o Grêmio enfrentou o Estudiantes na fase de grupos e a gente contou a história da Batalha de La Plata. Exato. E o último mata-mata do Estudiantes contra o brasileiro foi esse. Grêmio. Não foi um mata-mata porque era a fase de grupos, mas simbolicamente foi um mata-mata porque o Grêmio precisava ganhar o jogo. Mas teve um mata-mata que o Estudiantes... Gol do Alisson. Isso, que o Estudiantes quase tira o Grêmio. 2018. Que o Verón na metade para o campeonato, por causa da Copa. E aí o Verón, naquele intervalo, ele manda todo mundo embora e promove uma gurizada. O gol é de um cara, Munari, que eu nunca mais ouvi falar, a Paolaza. Paolaza. É isso aí. Não, foi o primeiro gol dele como profissional. Isso. Era uma época que o Estudiantes estava fazendo o estádio. Isso. E aí, ao vender o Foyt, saiu nessa leva aí, de jogadores vendidos. E tinha um meia, Pellegrini, meia, loirinho. Possível. Que depois foi jogar na Europa, nos Estados Unidos, eu nunca mais ouvi falar. Tinha um lateral esquerdo que prometia muito, que também acabou não confirmando. Enfim, era um time de jovem e ele bagunça a vida do Grêmio aqui na Arena e o Grêmio se classifica... Nos pênaltis. Mas o gol do Alisson é tipo 43, um gol de cabeça. Uma falta, batida e de cabeça, ele faz o gol no finalzinho, assim. Ele cabeceia de costas, né? Exatamente, sem olhar ali. Desvia, assim, e a bola vai... Tu vê como a gente fala, nós estamos falando muito sobre projetos no Rio Grande do Sul. Se fala disso? De projetos? Se fala. Se tenta. Olha a coragem que tem que ter, né? O Estudiantes jogava uma Libertadores. De qual delas? A de 2018. E o projeto era o quê? Nós temos que fazer o estádio.
Tá bom? O que nós estamos fazendo? Nós vamos vender jogador bom e vamos apostar na gurizada. Por quê? Porque a gente não pode gastar, porque tem que gastar dinheiro no estádio. Perfeito. É isso. Valeu a pena. O Estudiantes tem um estádio novo e seguiu a vida. Ficou 2, 3 anos ali sem ganhar alguma coisa. É isso aí. Mas tu tem que ninguém quer pagar esse confiar preço. no projeto. Ninguém quer tomar o remédio Passou. amargo. Não, ninguém quer pagar esse preço. Vamos Tá muito chamar bom o a papo, nossa né? rota? Rota. Por favor? Bora. Vem de rota. E aí a gente vem. O efeito verão era Na uma... Brujita. Falamos disso agora há pouco. Se fosse uma matéria de jornal, era uma vez 2 verões. É. Lembra do filme? Era uma vez um verão. Sim. O título seria Era uma vez 2 verões. Estudiantes na vanguarda das SADs, das SAFs argentinas. Isso deu uma confusão lá. Tem um boicote aí. E Estudiantes versus Flamengo, que é o gancho pra gente falar desse Estudiantes. Por que era uma vez 2 verões? Porque La Bruja Verón, o pai, ele está no time que é tricampeão da América. Estudiantes ganha 3 vezes seguida, né? Isso. No final dos anos 60 e nos anos 70. Isso aí. E aí o La Bruja, que era um grandíssimo jogador, num timaço do Estudiantes, tem um filho que quando estoura no futebol vira La Brujita. E a gente o vê jogando pela seleção argentina, mas o primeiro grande momento dele é na Lazio, né? Não, me lembro dele na Lazio. ele começa no Estudiantes. Eu acho que o primeiro grande momento já é no Boca com o Canidia, Maradona ali, que ele vai pra seleção em 96, 97. Aí ele vai pro Parma. Depois Lazio. Parma com Crespo, com Almeida. Aqui tinha um monte de argentino. Isso. Cannavaro era o zagueiro, Churran, Buffon era o goleiro. Jogava as trilhas. Jogava as trilhas. E depois na Lazio ele é campeão italiano, aí o Crespo vai junto com ele. O Crespo Simeone tá com ele naquele time de 2000. E tem uma história legal dele do Simeone, né? O Simeone... E eles não se dão, né? Eles não se dão muito. E até sobre o que a gente falou do Estudiantes enfrentar brasileiros, foi tu que falou, né? Falei agora do Grêmio no ano passado e outros tantos, né? São 60 jogos na história do Estudiantes contra brasileiros em Libertadores. O jogo de 83, que tem a Batalha de La Plata lá, né? A gente fala muito daquele jogo. Teve um jogo no Olímpico, que o Grêmio ganhou por 2-1. E o Estudiantes, depois daquilo ali, veio uma crise profunda, foi pra segunda divisão e tal, ficou um tempo fora do protagonismo. Ele só voltou a enfrentar um brasileiro, jogar Libertadores em 2006. Contra o São Paulo, cai pro São Paulo e o treinador era o Simeone. O time de 2006 começa a Libertadores com o Simeone de treinador, com a expectativa de que o Verón iria chegar depois da Copa do Mundo. O Verón acaba nem indo pra Copa de 2006, né? Aquela bronca lá com os caras mais... Com o Sorin da vida. Não, com o Sorin. Do Peckerman, que o Peckerman coloca a geração de base ali dele, do Riquelme, do Sorin e tal, e o Verón não era bem quisto por aquela galera ali, que tinha as broncas de 2002, ele não vai pra Copa. E aí o Verón vem no segundo semestre de 2006, que eles ganham aquele campeonato argentino histórico lá contra o Boca, que o Boca nas últimas 3 rodadas precisava ganhar um jogo para ser campeão, não ganha nenhuma, vai pro jogo extra e o Estudiantes é campeão no segundo semestre. Só que a Libertadores de 2006, que foi que o Inter ganhou. A semifinal e a final é depois da Copa. O Verón, ele vem depois, ele viria... Acho que até as quartas, né? O segundo jogo das segundo quartas jogo foi das pós-Copa. O Inter joga contra a LDU. Em maio, perde 2-1 e depois joga... Sim, mas ele não tava... Ele poderia jogar só na semi. Na época, porque como o jogo das quartas teve o primeiro jogo, ele não pôde jogar o segundo. Isso. Então o Estudiantes jogou contra o São Paulo, depois vence em La Plata, tinha o jogo da volta, e se passasse, o Verón passaria a jogar a Libertadores na semifinal. Só que aí caiu pro São Paulo, mas o Simeone era o treinador. Então ia ter o Simeone treinando ele. Depois eles são campeões argentinos, né? Mas ali eles têm o que o Verón disse é que a relação... Eles não são amigos. Sim. Mas é uma relação respeitosa. E depois eles até viraram amigos. Hoje eles são amigos. Eles ganham esse campeonato de 2006. Hoje, eles são amigos hoje, mas que na Copa eles tinham uma relação tensa, porque eram personalidades distintas e que disputavam de algum modo posição, ali, né? Havia o grupo do Bielsa, né? Aquela disputa que tinha ali, 2002, que envolvia um pouco a questão Batistuta e Crespo. Então, os caras que vinham de 98, eles eram pró-Batistuta. O Simeone era pró-Batistuta. É que o Verón sempre foi um cara meio fora de coisa. O Piojo Lopes era Batistuta. Cláudio Lopes, Piojo Lopes. Esses caras mais velhos, assim. E tinha a galera mais nova que envolvia o River. Por exemplo, Sorin era no lado do Crespo. O Verón, nessa briga aí, o Verón até fica no lado do Batistuta, que era o mesmo lado do Simeone. Mas pra tu ver que mesmo entre eles havia esses resquícios. O Ajala era de qual lado? O Ajala é lá do River, é lá do Crespo. Lá do Crespo. E aí... O Batistuta, ele começa no Newell's, com o Bielsa. Ele vai pro River, novinho, não joga no River, tem uma dificuldade de adaptação. Com Passarella, né? O Passarella implica com ele, ele não joga e ele vai pro Boca. E aí ele se afirma no Boca, então ele vira uma figura... Com o Maestro Tabárez de treinador.
Do Boca. Tavares era o E treinador. o Crespo, que surge... Eu me lembro do surgimento do Crespo na Sub-20. É uma coisa fenomenal, assim, o Crespo. Era acima da... O cara fora da curva total. E se cria essa coisa que tudo na Argentina é assim, né? Sim, tudo River e Boca, River e Boca. E aí, pra Copa de Muito 2006, o que acontece? A geração 2002 estava envelhecida, o Simeone não vai mais, o Batistuta não vai mais. O Verón, e aí quem toma o poder, porque o Peckerman é o treinador que tinha sido o treinador Davis na Sub-20, do Riquelme, do Aimar, do Sorin e companhia, o Crespo é o centroavante de 2006, Saviola. Aí o que acontece? Esses caras meio que deixaram de lado. Não vai o Samuel pra essa Copa de 2006, que era um Que zagueiraço. era do Boca, né? Não Quem que era- vai o quem que era a zaga? Zanetti. Era o Heinz, o Demichelis já? Era o Heinz de lateral. Hum. O Zanetti não vai pra 2006, porque o Zanetti era da turma de 98 2002, e não vai o Verón. Então olha só, a Argentina nessa Copa do Mundo que tinha Crespo, Tevez, Messi, Riquelme, Aimar, Mascherano, ela deixou de fora o Zanetti, que é o maior lateral direito da história do futebol argentino, deixou de fora o Verón, e o outro que eu falei que deixou de fora, e o Walter Samuel. Cara, daí, por isso que ficou 30 Vamos lá, anos sem o ganhar Verón- nada, o porque Verón isso aí joga- atrapalhava. A geração era muito boa, né? Como é que não muito ganhava, né? E o, Por isso, essas coisas. o Verón enfrenta o Inter em 2010 já com 37, 38 anos. Sendo que tinha enfrentado o Inter 2 anos antes, já na final da Sul-Americana. Sul-Americana. Em 2010 ele vai pra Copa com o Maradona, né? Isso, já com 37, ele não aguentava o jogo todo. É campeão da Sul-Americana em 2008, vice-campeão da Sul-Americana perdendo para o Inter em 2008, campeão da Libertadores com o Estudiantes em 2009, vencendo o Cruzeiro, E perde enfrenta o Inter a semifinal, né? quartas. Quartos de final. Num crime, né? Que jogo é um crime, né? Porque era o Inter do Fossati, não conseguia o jogo render. lá em- É, Eles lá esses foi um técnicos passeio, estrangeiros. E... Enfim, Lá foi mas um o Verón na Copa de 2006 era um cara de 32 anos. Sim. No auge. Tipo, Auge não, mas igual, uma não, idade, a né? capacidade Ótima idade, de né? render. Na Copa de 98, o jogo contra a Holanda, que é um dos maiores jogos da história das Copas, aquele 2x1 com o gol do Bergkamp, o gol da Argentina, que é do Cláudio Lopes, é um passe absurdo que o Verón dá. Se bem que Argentina e Holanda de 22 é um baita jogo também, né? Também. Ah, e Brasil. Não, e Dois a Brasil. dois, Não, né? não. O jogo Não nós é? estávamos no estúdio. E Brasil e Holanda de 94 e Brasil e Holanda de Puxa, 98 também. Jogaço, Gente. a Holanda, cara, a Holanda é Não, impressionante. a Holanda ela tá sempre em grande joga como nunca. Como assim? Mas o time de Resultadinho. Mas 2022 2014. é um baita jogo. Mas o jogo de 2014 e 22 era uma seleção mais defensiva. As de É. 94 e 98 era um Verdade. absurdo aquele time atacar. Eu revi esse jogo esses dias de 98. Sabe que o jogo de. Duelos legais, né? Um parêntese, o jogo de 94 Aquele jogo da Copa era um jogo um sábado à tarde. Cara, era um frio. Era um frio em Porto Alegre. Fazia a gente, tipo assim, 3 graus, 4 graus. E na noite anterior a cidade estava em estado de alerta porque teve um motim no Presídio Central e o Melara invade é na véspera. O Melara invade o Plaza Rafael, onde Meu estava casando a Deus. filha do governador Alceu Colares. Tava cheio. E eles estavam pela cidade, porque eles saem do presídio, eles saem de carro do presídio, né? Eles negociam a saída deles. E a cidade tá assim, cara, paralisada porque estava acontecendo entre aspas, um bang-bang. Uhum. A polícia atrás do Melara, Jonas Dedão. Não me lembro, mas Eram que os caras, invadiram assim, o carro com, né, no grandes- plaza e ficaram ali dentro. Exato, grandes bandidos, Né? né, cara, soltos. Reféns. Com Fizeram reféns, reféns, fizeram reféns. E eu tinha, na época, 22 anos. Era um jovem com aquela cabelos? energia... Cabelo mais comprido. Era um jovem com a energia dos jovens e eu queria sair naquela sexta-feira à noite. E não pude, porque minha mãe disse, não, tu não vai sair. cobrir o negócio ou não? Não Tinha jornalista. Fazer outros tipos de cobertura. tá. E Cabeludo? Cabeludo. cabeludo. E às vezes rendia alguma coisa. E eu não pude sair, ninguém, meus amigos, ficou todo mundo em casa. E no sábado, se não me engano, era 5 da tarde ou 4 da tarde, tinha esse Brasil e Holanda. Isso. Loucura, cara. Inacreditável, eu não sabia que era o mesmo dia. Na Do véspera gol do cara, branco, né? Se eu não E me que engano, pouca é gente 2 ou lembra 3 que- de julho. Que antes de sofrer a falta, o branco dá um tapa no Overmars, né? É E falta. foi falta, antes, é né? falta do branco E o no branco Overmars. era reserva, Sim. porque o O Leonardo Leonardo. dá a cotovelada no cotovelada. Tabi Ramos. Uhum. Tabi Ramos cai como se tivesse levado um choque 220, todo tremendo, uma cena assustadora. E o branco, que vinha fazendo um trabalho de recondicionamento físico, entra naquele jogo e faz aquele gol Faz de um falta. golaço de falta. E aí depois o Brasil decola para ser campeão. Mas o Munar tem razão. Os jogos de Argentina e Holanda também são jogos quentíssimos. São históricos. E esse jogo do gol do Bergkamp
é o jogo que tira uma Argentina que era candidatíssima ao título. Sim. A Argentina do Bielsa chega como muito candidato ao título. Mas esse é... E o Verón tem... Todas chegaram assim, né? E o Verón tem uma... Todas chegaram. No livro do Bielsa, terminei de ler até ontem, o Verón tem, assim, uma devoção pelo Bielsa. Sim. A relação dele com o Bielsa é uma coisa impressionante. Né? E era um jogadoraço, né? O Verón era todo meio campista, né? Sim. Não era 5, não era 8, não era 10. Ele jogava em todas, né? Ele era o cara completo. E eu lembro que ele chega a jogar um pouco, algumas vezes pelo lado, naquele da 4-4-2 em linhas da Inter, porque ele joga na Inter depois. Ele vai pro ele tá no Chelsea com o Crespo, uma daquelas primeiras compras do Abramovich, lembra? 2004. Depois joga no United. Joga no United, do United pro Chelsea, eu acho que ele vai, a ordem. Mas no United ele não vai bem, né? Não vai tão bem. Com o Ferguson. E depois ele volta, joga na Inter mais um pouco, e acho que ele já vem da Inter pro Estudiantes, porque ele vem novo pro Estudiantes, 2006. Ele veio numa ideia assim de voltar ainda bem, porque o Estudiantes tinha virado um clube pequeno, pós os anos 80, anos 90 e começo dos 2000, anos terríveis. E aí com ele começa a se reerguer. E tem um outro Verón, né, o filho dele, o Dejan Verón, que esse aí não deu jogador. Mas jogou. Chegou a jogar no Estudiantes, ele tá hoje no Miami FC, nos Estados Unidos, chegou a passar pelo Central Córdoba também, foi emprestado. Esse aí não virou o que a gente esperava da família, né? Porque eles não jogam, esse Miami FC não joga nem a MLS, é outro troço lá deles, né? Joga Nassau. Não, o USL, o que é o USL? É United States Soccer League. Seria como a terceira divisão. O nosso campeonato aqui lá do Marinha ali. É que não tem divisões, são ligas, só que a MLS é a liga número 1, acho que a Nassau, a North American Soccer League é a 2 e a USL seria a 3. Eu acho que o Fort Lauderdale Strikers, que o Léo Moura jogou, que o Ronaldo foi dono, que o Adriano chegou a ser sócio, joga essa competição. Eles não jogam a MLS. Então assim, o Dejan Verón não tem 24 anos. Não precisava, né? Também, né? Não deu, Nunca precisou, né? Agora, o Verón não foi que nem o Marcos Thuram. Vocês viram o último final de semana? Deu briga, né? O Marcos Thuram e o irmão dele fizeram gols em Inter e Juventus. E o Lilian Thuram, o pai, campeão do mundo pela França, está na tribuna. Deve ser legal, né? Tu assistir o jogo de sangue doce, o que der, tá bom. Sim. Eu tenho um craque de cada lado. São boas, né? Foi um jogaço, né? Foi um jogaço. Tá, o Estudiantes a gente tá falando muito sobre o passado, porque não tem o que esperar do presente, né? É isso, né? Pois é, mas aí só para avançar aqui no Verón, ele volta pro Estudiantes. O Estudiantes é campeão da América, é campeão, semifinalista da Sul-Americana. Não, vice-campeão da Sul-Americana. Vice da Sul-Americana e campeão da Libertadores em volta 2009, a ter protagonismo. E depois ele vira dirigente. Isso. E aí, como dirigente, ele tem um projeto, uma obsessão, que é transformar o Uno e 57. E se chama assim porque é na esquina da rua Uno com a 57. Com a 57. Mas tem gente o nome do estádio eu chamo de Jorge Luiz Hirsch. Jorge Hirsch. É o nome dele, de né? construir um estádio digno para os Estudiantes. Porque o governo de La Plata, o governo de Buenos Aires, da província, constrói o estádio único. Isso. Que por um período foi o maior estádio da América do Sul. Isso é antes das arenas do Brasil na Copa. É a final da Copa América de 2011 lá. E o jogo do Inter, em 2008, pela Sul-Americana, jogo de ida, só que nem Gimnasia e nem Estudiantes topam dividir estádio. E hoje ele é um estádio que serve para shows e para alguns jogos. E era grande, alguns jogos da Copa estádio, né? É grande. Alguns jogos da Copa Argentina são lá quando tem jogo neutro. Porque não se teve essa coisa de comprar a ideia. Não, é impossível que... Isso foi uma definição das torcidas. É impossível dividir estádio com o rival. Uhum. Então o Gimnasia tem o seu estádio e o Estudiantes tem o seu. O do Gimnasia é mais acanhado e o do Estudiantes passou por essa reforma. E eles são muito próximos. É algo como assim, o Beira-Rio e o Olímpico aqui em Porto Alegre. Muito próximo. Dividido de um quilômetro, meio, nem 2 quilômetros. Talvez isso. E eles são dentro de um grande parque que tem na cidade. É um lugar muito legal, assim. E o estádio dos Estudiantes era uma obsessão do Verón e ele consegue fazer a reforma do estádio. E na inauguração do estádio, jogam ele, o pai e o filho. Nossa. Imagina. Legal. Mas não tem como distinguir os Verón da história dos Estudiantes, né, Munari? Não, e aí o Estudiantes, depois dessa época aí de vacas magras, quando diminuiu investimentos, ele voltou a ganhar título, foi campeão da Copa da Liga Argentina,
A Copa Argentina também, não? A Copa Argentina, o ano passado ele jogou Libertadores 2024 porque ele ganhou a Copa Argentina de 23. Isso. Que é o time que tinha o Roleiser. Lembra? O Roleiser jogando como meia na final, quem viu os jogos sabe, né? Teve gente que não viu? Tem gente que não viu e que teve orçamento para gastar em jogador, por isso que tá na situação que tá o atual clube. Que dor de dente. E aí o Roleiser jogando como meia na final contra o Aldosivi. Ele é a Copa Argentina de 23, joga a Libertadores de 24, vai mal, mas ganha a Copa da Liga Argentina no passado. Então ele foi campeão argentino no ano passado, a Copa da Liga tem valor de campeonato, né? Jogou depois a final lá do Troféu dos Campeões contra o Vélez, que ganhou o campeonato do segundo turno, que é o famoso jogo que o Quinteiros não vai porque vai a filha vai casar. Lembra? E o Estudiantes ganha de 3-0, então ganhou também o Troféu dos Campeões no ano que vem, no ano passado. Só que esse ano é um ano turbulento. O mesmo Aldosivi, esse que ele foi campeão da Copa Argentina há 2 anos, ele foi eliminado já. Fez uma campanha ruim no torneio Apertura no primeiro semestre e também não tá nada demais no Clausura. Acabou de perder pro River na última rodada, assim. Fez uma campanha boa na Libertadores. River com 1 a menos, né? Por muito tempo. O River com 1 a menos. O Martínez Quarto foi expulso no final do primeiro tempo e o River ganhou por 2-0. E o River jogando muito melhor. E o Estudiantes fez um gol só no finalzinho ali. Descontou 2-1, foi bem no finalzinho. E antes disso, tinha perdido pro Central Córdoba, aí vencido o Aldosivi no Campeonato Argentino, empatado com o Cerro no jogo de volta e perdido pro Banfield. Então, dos últimos 5 jogos, ganhou 1 só. Esse é o adversário do Flamengo. Eu tenho um amigo que trabalha que eu não vou revelar o nome aqui porque ele é jornalista, ele cobre o Boca, mas ele é de La Plata, ele torce para os Estudiantes. E ele mandou perguntando assim, como... Tá com medo? Não, exatamente. Passa informações do Flamengo. Aí ele pediu assim, melhor jogador, destaque, ponto forte, ponto fraco, daí eu terminei, mandei tudo para ele e disse assim, mas nós precisamos jogar. Não, hoje a distância é muito grande. É muito grande, mas comparando do ano passado, aquele Grêmio 1-0 em La Plata, gol do Natan Fernandes, daquele time só ficaram o Ascacíbar. Isso, que é o destaque do time. O Thiago Palacios, que é um uruguaio. E o C3, que tá machucado. Que tá machucado, tá fora. Aquele time do ano passado, o Léo, tinha Mancilla, Mancuso, Romero, Lolo, tá no Boca hoje, e Benedetti. Não, Boca não. Não tá no... Lolo tá no o Lolo. O outro, joga com o Vitor Cuesta. Isso aí. Não tem uma vida fácil. Ascacíbar, Sousa e Anzo Pérez, né, que voltou pro River. Que loucura. C3, Correia e Palácios. Então só ficaram o Ascacíbar, Palácios e C3 nesse ano. E o centroavante, o Garrijo tava no banco nesse jogo, Carrijo, né? O Garrijo é o titular hoje, e aí com a saída do Javier Correia, que foi pro Colo-Colo, se não me engano, ou pra Avaú, ou pra Católica, foi para um time chileno, pro Colo-Colo. O Alário foi contratado, que tá no banco, né? O Alário não consegue jogar, mas é o centroavante reserva do Estudiantes. O Estudiantes tem uma contratação até que não funcionou ainda, que é o Farias. O Farias foi campeão argentino em 2021 com o Colón, aquele título inédito do Colón, com o Eduardo Domingues como treinador. Ele chegou a jogar MLS, estava na MLS, e agora ele voltou pro Estudiantes. Mas ele tá começando a entrar, já tá começando... ele teve uma questão de ligamento cruzado, né? Quando ele foi comprado pelo... É que o Inter Miami também, quando contrata esses jovens aí, são negociações meio estranhas. Lembra do Paraguai, aquele Diego Gomes foi vendido. Agora eles venderam o filho do Redondo. O Matias, o que jogou no Corinthians. O Matias Rojas também já saiu, né? Então, a maneira como o Inter Miami trata os jovens assim é meio estranho, porque quando o Farias chegou lá, era pra ele sobrar na MLS, né? Ele acabou não jogando. Tem o Medina, que é o jogador que a gente vai falar sobre a SAF, né? É o próximo ponto. Que foi a compra do Boca, que é um jogador que eu acho muito interessante. E eles perderam, e aí eu acho que isso é fundamental pro jogo contra o Flamengo, o Leandro Gonçalves Pires, o zagueiro, que era do River, que não joga contra o Flamengo nenhum dos 2 jogos, assim como o C3 eles estão fora. Por que a saída do Pires eu até nem acho um grande zagueiro, mas é que a ideia inicial do Eduardo Domingues era jogar com 3 zagueiros, fazer uma linha de 5. E sem o Pires, ele não tem 3 zagueiros confiáveis para essa linha de 5. Então, ou ele vai fazer uma linha de 5 com alguma improvisação, com algum jovem na zaga, ou ele vai ter que abrir mão da ideia inicial, que era jogar mais fechado no Maracanã. O Thiago Palacios, que é um uruguaio, mas também a mãe ou o pai é argentino, ele tem dupla nacionalidade, já foi convocado pelo Bielsa. Depois que o Estudiantes ganhou o título no ano passado, ele se empolgou na noite, como eu lá em 94. Acontece, né, Léo? E aí ele entrou num posto de gasolina e bateu numa bomba da gasolina. Teve isso. Explodiu? Não explodiu, mas tem as câmeras mostrando, e ele desce do carro completamente perdido, assim. E a frentista, era uma mulher, ela escapa da morte por um detalhe, porque o carro vem desgovernado e ela olha aquilo, ela pula. Se ela não pula, o carro pega em cheio.
Meu Deus. E o Ascacibar faz Isso, parte... é o capitão. Foi o cara que não, fez ele é o o gol. capitão, é o tudo, dono, né? é o dono. Ele que fez o gol de pênalti contra o Cerro Porteño em Assunção, 1-0, depois a volta em La Plata é 0-0 e os Estudiantes se classificam. Exato. E ele faz parte daquela ideia que o Munari trouxe de formar, vender jogadores e montar um time muito barato para construir o estádio. Porque o Ascacibar, ele é vendido, ele surge numa seleção sub-20 da Argentina, ele é vendido por um bom valor, se não me engano, do futebol italiano. E depois ele volta, mas o Estudiantes formava jogadores e vendia. Pra Alemanha, vai pro Stuttgart e Hertha Berlim. Alemanha, isso. Depois Alemanha. até passou pelo Cremonese na Itália. Isso. Ele é vendido, mas retorna, mas assim, aparecia um talento, era vendido e o dinheiro era revertido para a obra do estádio, que é um estádio que tem uma tribuna, quem vê na TV, com muitos camarotes do outro lado, e na parte de baixo, em dia que não tem futebol, tem um restaurante. Né? O Gabardo e o Debora no ano passado verdade. foram lá Tem um restaurante. e almoçaram lá. E as verdade. mesas são posicionadas Almoçado. na Bem no beira campo, do né? campo. Isso Na aí. beira É. do campo. É bem E legal. do lado de fora tem lojas. Tem a loja, não só a loja de estudantes, mas tem academia. Ele é um estádio que ele é multiuso. E o Verón traz essa mentalidade da Europa de tentar fazer diferente no futebol argentino. Funções, assim, né? E aí a gente entra no outro ponto da nossa rota aqui, que é o Estudiantes em parceria com a Casa Rosada, tentando em parceria com o Milei. Talleres, Sim. que é um clube que tem um dono, embora não seja oficial, mas tem um dono, o Andrés Fassi, que era do grupo Pachuca, e o Milei, são vozes para transformar os clubes na Argentina em SAFs. Que lá chama SAD. 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 Sociedade Anônima do Deportiva. É. Porque assim, Aqui lá... no Brasil todo mundo quer virar SAF. Na Argentina é o contrário. Os clubes não querem virar SAF. O lema do clube dos sócios, né? Então, o que aconteceu? O governo... É lei federal, só que a AFA não aprovou. Então, a AFA não permite que o clube seja SAF. Os clubes votaram, né? Quer dizer, tu pode virar SAF, mas tu não pode jogar a competição da AFA, então. É Os isso. clubes na Assembleia votaram contra. Só o Andrés Fassi do Talleres. E é só agora, um ano e meio depois, o Andrés Fassi começa a se reaproximar do Tapia, do Sim. Tique Tapia, que é o presidente da AFA. Fez um tweet elogiando o Tapia, porque houve um rompimento muito forte. O Andrés Fassi é um cara que ele se diz muito prejudicado pelas arbitragens, diz que o Talleres é perseguido. O Andrés Fassi ele é de Córdoba e por muito tempo ele fez a ponte aérea Córdoba. O Pachuca, né? De Pachuca é... Como é que é o nome da cidade? México, vamos ver aqui. Onde está o Onde está o Valência. Então ele morava final de semana, sexta, sábado, domingo e segunda em Córdoba e trabalhava o resto da semana no México. E ele sempre foi muito vinculado ao Talleres. E quando A cidade é Pachuca de Soto, o nome da cidade. Pachuca de Soto. E o estado é um nome... Estado de Hidalgo. Hidalgo, isso. É a capital de Hidalgo. E a capital de Hidalgo. O Hidalgo é aquele que jogou no Inter. Não. E no Grêmio. E no Grêmio é No o Grêmio. Hidalgo peruano. Jogou nos dois. Brincadeira. E o único jogador que numa final de Mundial de Clube sente um desconforto muscular contra o Barcelona. Mas Entendeu? aconteceu, né? Mas, Jogou enfim. o Rubens Cardoso. E aí, quando o Andrés Fassi está para sair do grupo Pachuca, ele intermediou toda uma negociação do grupo Pachuca com o Talleres. Ele disse: a minha rescisão é o Talleres. E aí o Talleres tem uma vinculação, não tão grande, com o grupo Pachuca, mas ele é o dono do Talleres. Sim. E ele tem essa briga com a AFA. E o Verón engrossa isso, porque o Verón, com uma visão de negócio diferente, acha que os clubes argentinos, que o futebol argentino só vai dar o salto quando entrar dinheiro. Tiveram o aporte externo. financeiro. E aí aparece um senhor chamado Forrest Gillett, um norte-americano, Forrest mesmo. que é Empresário. apresentado ao Verón pelo presidente da República, pelo Javier Milei. Inclusive, a primeira conversa entre eles é dentro da Casa Rosada. E o Forrest Gillett, como disse o Munari, dá de presente, como cartão de apresentação ao Verón, o Medina, que estava numa negociação com o Boca. E paga a multa. E ele paga a multa rescisória do Medina. Era uma multa baixa, o Boca tentava renovar o contrato. O Medina foi titular da seleção da Olimpíada e foi titular do Boca, finalista da Libertadores de 23. E aí o que era aquela... Era uma mensagem, né? Chegou a SAF, nós vamos no maior clube do país. E Pegamos o melhor jogador. O jogador, pagamos a multa e tiramos eles de lá. E de fato pagaram. E até o Boca não queria receber, lembra que eles queriam pagar e o Boca não dava conta para pagar, era uma coisa maravilhosa. Só que depois, aí vem o Facundo Farias também da MLS, é uma grande contratação e tal, só que depois o empresário estadunidense esse começa a se atrapalhar, porque ele acerta com o River a compra do Aliendro,
e aí tá tudo certo e na hora de pagar não veio o dinheiro e o River não aceita. Ele compra o Valentim Gomes, e aí não era pro Estudiantes. O zagueiro. O Valentim Gomes iria pra Europa, ele viaja pra Itália pra se apresentar na Udinese, se eu não me engano. E aí ele tá lá na Itália, e aí o dinheiro não chega pro Vevs, o Vevs não manda a liberação. Ele não podia treinar na Itália no clube, ele fica treinando num parque. O Valentim Gomes ficou treinando num parque na Itália, ficou lá 10, 15 dias, teve que voltar. E esse empresário simplesmente sumiu o dinheiro. E nunca ficou muito claro como é que era isso, porque ele pagou 15 milhões de euros pro Boca, de dólares pro Boca, pegou o jogador e botou no Estudiantes. Quando vender esse jogador é do Estudiantes, o dinheiro é dele, se ele botou esse dinheiro, o Estudiantes tem que pagar. O Verón nunca explicou muito bem como é que era esse acordo. Sabe, é um dinheiro emprestado, é uma parceria. Mas seria assim, ó, seria mais ou menos o que o Botafogo tem com o John Textor. Esse Gillett Foster seria o John Textor do Estudiantes? Não, porque o Textor pagou pelo Comprou, Botafogo. Né? O Textor, a Eagle, né? Agora tá essa cisão. Mas eles compraram. A Eagle tá tirando o John Textor, né? O John Textor se meteu no Lyon, aí afundou o Lyon, e ele pegava dinheiro do Lyon, botava no Botafogo, do Botafogo no Lyon. Aí o Crystal Palace também já disse muito obrigado, né? Dá aqui sua parte, estamos comprando sua parte. No fim, o Textor hoje tem o Botafogo. Né? Talvez aquele clube bel... Não, se bem que é da holding, né? É da Eagle, o Molenbeek. A questão toda, a ideia seria essa, o Forrest Gillett queria ser dono do Estudiantes, ele queria comprar o departamento de futebol do Estudiantes. Uhum. Porém, na Argentina, embora tenha a lei das SADs, a AFA diz que quem for SAD não joga o Campeonato Argentino. E aí e isso foi votado na Assembleia pelos clubes. E os únicos votos contrários foram do Estudiantes e do Talleres. De, sei lá, de um universo de 60 clubes. Isso. 30, não sei se nessa daí entrava os da segunda divisão, mas acho que também. Entra, tanto que tem a eleição aquela famosa, né? 78, né? 76 votos, que tinha 75 votantes e abriram a urna, tinha 76 votos. Que maravilha. Que é a eleição para presidente da AFA que concorria. Foi um erro. Foi um erro. Alguém votou 2 vezes. É que assim, o argentino ele é muito ligado a essa coisa do clube dos sócios, né? Porque os clubes lá, eles não são só clubes de futebol. O clube é do bairro. É do bairro, é da localização mesmo. Boca e River, que tem seus 300 mil sócios lá. Mas assim, os clubes menores... o cara é sócio, o cara vai na piscina, o cara frequenta o clube, o cara vota no presidente para isso. Os clubes têm time de basquete, de handebol, de vôlei, de futsal. O River acaba de inaugurar um complexo multiesportivo que custou $5 milhões do lado de Núñez. A Bomboneirita lá, o time de basquete, nós ganhamos um campeonato de basquete esse ano lá, o Boca ganhou do União a final, eu vi todos os jogos lá, cantava e tal. Qual é o jogador que foi assistir o jogo de basquete? O jogador da seleção argentina que veio para assistir, acho que era o centroavante, o Lautaro. Acho que era o Lautaro Martinez. É possível. Foi assistir o jogo. É possível. Então assim, essa ligação, se falar, chega um empresário para comprar a SAF, ele vai querer o futebol que dá lucro, né? Ele vai, cara, eu não vou ficar gastando dinheiro com vôlei, com basquete, com tênis, que não dá dinheiro. Uhum. E o cara acaba de acabar com isso. Então, assim, é muito mais complexo isso. Eu acho que daqui a pouco nós vamos fechar 15, 20 anos de títulos brasileiros na Libertadores, os caras vão ter que aceitar alguma forma de ter dinheiro para competir. É que essa é uma discussão... Mas, em termos de identidade, o argentino tem isso de não querer a venda dos clubes, né? É porque o clube faz parte da vida das pessoas, né? As pessoas se conhecem no clube, casam no clube, passam a infância no clube. Não é como aqui, por exemplo, que Grêmio e Inter tinham isso, né? O Grêmio tinha uma piscina atrás do Olímpico ali, onde depois virou o estacionamento. O Grêmio tinha uma piscina, as pessoas iam no verão tomar banho na piscina do Grêmio. O Inter tinha um parque gigante. As pessoas viviam o clube. Só que em Porto Alegre os clubes sociais menor, né? foram sumindo, né? Foram desaparecendo. Hoje nós temos poucos clubes. União e Sojipa. E depois Gaúcho. O Grêmio Gaúcho. Tem alguns clubes de bairro que ainda sobrevivem, mas a gente não tem a cultura... Os Jangadeiros, que é outra coisa também. A gente não tem a cultura do clube. Na Argentina se tem muito forte a cultura do clube. O Maxi Lopes, por exemplo, o pai do Maxi Lopes era funcionário do River e ele cresceu dentro do River Plate. Em volta do Monumental de Núñez, tem quadras esportivas de futebol 7, de futebol de salão. O Vélez Sarsfield, que fica do lado da autopista, a sede do Vélez, embaixo da autopista tem quadra de esporte variado, basquete, handebol, voleibol. Então tu passa o dia ali. Como é que vai chegar um estrangeiro e vai comprar o teu clube? Uhum. Como é que fica essa relação? E aí também tem uma questão que ela é mais ampla, que é de um país que discute muito uma polarização política. Assim como aí tem o peronismo, que é contra
essa intromissão estrangeira, e tem o neoliberalismo que está no poder com Javier Milei, e é um país que também vive uma polarização de extrema-direita e de, sei lá, centro-esquerda, não é uma esquerda. Essa discussão ela vai aumentar porque a última eleição do Boca já teve, porque o Macri estava apoiando um candidato e era a ideia de trazer investimento externo, que a eleição do Boca foi muito pautada, além do nome do Riquelme ser um dos maiores ídolos da história, enfim, era isso, o Riquelme representava a continuidade do clube dessa forma, e o Macri, eles era tratado assim, o Macri vai vender o clube, isso era uma imagem contra o Riquelme dizia, o clube é do sócio, isso. O lema da campanha dele era o clube é do sócio. E o Macri prometia investimento externo, não o SAF. Mas o que era dito era, vai transformar em SAF. Bom, só que a gestão Riquelme é um desastre total. Daqui a quando é que acaba esse pesadelo? Mais 2 anos e meio, né? Então tem mais ainda em 26, ele apresentou o projeto de reforma da Bomboneira. Eu sei. Vai pegar contra, né? Isso aí. Não, 25 te vendeu pro sistema. Todo 26, todo 27, o Riquelme ainda tem gestão. Mas se continuar esses resultados ruins... O Paredes, o Paredes torce pro Boca, qualquer um traria. O Cavani também. O Marquezinho. Porque torce pro Boca, não tem nada a ver com o Riquelme. se mais nesses 2 anos aí o Riquelme continuar sem ter resultados, muito forte vai voltar a figura do Macri para a eleição. E se o Macri consegue convencer alguma coisa assim no Boca, de SAF ou de algum projeto, aí muda todo o cenário do país. Porque daí estamos falando do clube que se tem uma visão... Só que é difícil, tem que ver, depende muito do resultado do campo. Se o Riquelme ganhar, ele fica. Mas é que se tem uma visão também de um River Plate que não se abriu para investimento estrangeiro, ou que não vendeu parte do seu departamento de futebol, enfim... E tem sucesso absoluto. Para o contexto argentino, financeiramente, o River sobe. E pela base, principalmente, né? E pela base do Mastantuono, do Monteverde, e um estado muito ótimo. O River tem hoje a maior média de público do futebol mundial. Fora a questão mas não consegue competir com os brasileiros no mercado. Não consegue. E aí tu tem que pensar o seguinte, eu quero ganhar Libertadores. O Flamengo vai lá e contrata jogador do Atlético de Madrid. Como é que eu vou ganhar dele? Mas o Fluminense ganhou a Libertadores e não tinha esse aporte financeiro de tantos jogadores. Mas eu sei que é exceção, talvez. Exceção. Mas não, assim, dá pra ganhar. Mas é muito difícil. Mas é assim, antes Brasil e Argentina ganhavam, era dividido. Pode pegar década por década, aí é 5 pra cá, 4 pra lá. Nós vamos ter ano é um ano estranho, né? Porque é o Boca contra o... na semifinal. Palmeiras, que daí a cabeça pesa, né? Boca e Palmeiras. E o Inter contra o Fluminense, ou seja, vamos lá, tirando o Palmeiras, eram 3, o Boca tem a tradição, mas eram 3 clubes hoje que não competem nessa prateleira. Furariam essa bolha do Palmeiras, o Boca Flamengo. Tinha uma questão que a gente depois não sabia que ia dar errado como deu, que era a volta do Cavani. Quando o Cavani vem para a América do Sul com 36 anos, era uma contratação para, vou brigar pelo título. Ele não foi bem, mas ele ainda fez o gol contra o Palmeiras. Ele leva o jogo para os pênaltis porque ele fez o gol. Né? Tinha um goleiro que era um fenômeno, que era um goleiro de seleção. O Romero, ele é 8'8", né? É a minha idade. Ele tinha em 2022 quanto, então? 3 anos a menos, tinha 34? 34, ele poderia ser o goleiro na Copa, um dos goleiros reservas. Tanto que o Armani é 8'6" e foi pra Copa como reserva. Só que ele teve algumas lesões, pelas lesões ele saiu da Europa e veio pro Boca. Então o Boca tinha jogadores de hierarquia. E tinha uma base muito forte. Medina, o Eike Fernandes, que hoje tá na Alemanha no Leverkusen, seleção. O Medina, esse aí que a gente falou que foi vendido. O Barco, que foi vendido pro Brighton. Esse era o meio campo. Tinha 3 garotos da base. Então assim, era um time que formava veteranos de um altíssimo nível, como mesmo sem estar tão bem o Cavani, o Romero, o Rojo é Copa do Mundo, Advíncula é Copa do Mundo com o Peru. Então assim, foi um time assim, que não é um natural. Tanto é que depois esse meio campo da base do Boca se desfaz todo. Quando é que tu vai conseguir construir um time de novo? E o Fluminense mesmo, se a gente for pegar Nino, André, o Martinelli... Base, né? Todo mundo acabou. E o River, assim, o River, beleza, o River tá estruturado. Só que o 5 do River é o Enzo Pérez, que tem mais velho que eu. Não vai ganhar, não tem como ganhar do Flamengo. Jogou com o Ratinho. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como, gente. É um jogadoraço. O Mastantuono, ele vai pro Real Madrid, mas o projeto do River era que ele jogasse a Libertadores. Tava tendo uma negociação com o PSG pra venda ser em junho e ele ficar até dezembro. Aí veio Real Madrid. Não, pro PSG. Pro PSG. Aí chegou o Real Madrid pra bancar a multa e o Real Madrid queria agora. E aí ele diz, não, meu sonho real não tem como dizer não pro Real Madrid. E pede pra sair. E aí o River, ganhou 50 milhões em cima, tu não tem dinheiro de contratar 50 milhões de jogador. Então ainda assim, eu acho que competir com o brasileiro vai ganhar uma em 20. Sim, mas é que tu tem um clube que teve um lucro de 50 milhões de dólares. Então eles olham pro lado e dizem, não, tô administrando bem, tô cuidando do teu patrimônio e tu formando...
no contexto Não, tá local... competitivo. Não, No mínimo local, competitivo, né? Mas No pra mínimo ganhar tá do competitivo. Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, o Cruzeiro, olha o Cruzeiro. E o- Ano que vem vai ter mais o Cruzeiro. O Estudiantes, esse que enfrenta o Flamengo, tem como técnico Eduardo Eu ia Domingues, falar que dele, era o do Barba Huracan, Domingues, né? era do Huracan como jogador, Isso, ele se aposenta e já vira técnico, com imediatamente. 37 anos. É. Isso aí. E já com o Huracan, ele é vice-campeão da Sul-Americana Da contra o Santa Fé. Exato. Isso aí, 2015. Aí ele tem Santa a Fé do Seiras. Seiras. É, e Seiras ele- bate pênalti na final. Bate pênalti Ele na tem uma final. passagem pelo Colón, Isso. Campeão argentino, campeão, o único com o título. primeiro título do Colón, e depois chega no Estudiantes, Em 2023. e Desde o que ela almoço, ganhou. o almoço de domingo dele é com o Virrey. Com Bianchi. Ele é genro do Bianchi. E dizem que Momento Léo Dias, né? Ele é casado há mais de 10 anos com a Brenda Bianchi, Ah, tu sabia o nome da filha Brenda. dele? a filha do Carlo A filha Bianchi. do Carlo Bianchi. E a palavra dele, abre aspas pro Barba, ele fala o seguinte: Carlo Bianchi é melhor como avô do que como técnico. Impossível alguém ser melhor que o Então ele é Bianchi como muito bom treinador. avô. Então ele é muito no bom livro avô, do né? Bielsa, no livro do Bielsa, eles falam que o Bianchi ele é um motivador. É. Ele não é um tático. Não, o Bielsa que é. Por isso que o Bielsa não ganhou nada na vida. Tá- Não, o Bielsa fala do Bianchi. Um dos poucos títulos que o Bielsa tem na vida foi porque o Bianchi deixou o time pronto pra ele do Vélez 97. Tem essa disputa na Argentina, essa discussão Campeão na argentino, Argentina. é verdade. E foi Tem campeão essa- depois, só tem- depois da essa- Série B da ele- Championship ele lá, tem do dois- Leeds. Ele É, tem 3 títulos argentinos. 2 com o Nil. Não, óbvio que o Bielsa taticamente ele foi... Não, Munari, assim, ó, vamos lá. Mas o Bianchi não era só pro motivador, né, gente? Tá, mas o vamos- Bianchi tem uma O coisa... que se diz na Argentina É, É, motivador. é de que ele é um cara que o conhecimento tático dele não é o que decide a favor dele. É que ele é um grande gestor de grupo. É, E ele conseguiu gerir um grupo Aí que era vem- muito complicado. é. Agora, a gente Aí ele não... ganhou do São Paulo, do TV, do A Palmeiras, do Filipão. Só Não, a só gente- na, Motivação? é, a na gente motivação não só. pode, a É. gente não pode, Ganhou motivado. a gente não pode tratar o Bielsa como um cara que não ganha título, porque o que o Bielsa deixa pro futebol é muito maior do que os títulos. Ele Sim, deixa um os legado. legados. Ele Claro. deixa Porque um título legado. ele não tem pra deixar, né? Hã? Mas ele deixa o legado. Por exemplo, vamos lá. O Guardiola sai Vai. da É. Espanha E vai falar com o Bielsa. e vai falar com o Bielsa. Aliás, ele jogava com um cara no México, que é um jogador bem famoso, cara, que diz pra ele assim, tu quer virar técnico, tu tem que... Era um argentino, né? Era um argentino. Tu tem que conhecer o Bielsa. Tu tem que conhecer o Bielsa. E ele ficou... E aí, quando ele se prepara para ser técnico, ele vem almoçar com o Bielsa. Eles passam um domingo na quinta do Bielsa, né? O Bielsa recebe ele. Então, assim, o Bielsa é o cara que deixa pro futebol um legado. Tem muita... Sim, Por é a exemplo, o fonte- Bielsa... É a fonte onde os técnicos bebem, né? O Bielsa, Querem beber. tá, há 30 anos, ele pegava os vídeos VHS e ele fatiava o jogo em 5 minutos. E aí, cada 5 minutos ele destrinchava o jogo e destrinchava as jogadas de ataque e defesa. O que fazem hoje os analistas de desempenho? Não, sim, o Bielsa é um vanguardista Pô, nisso, sem olha só. dúvida Há nenhuma. 30 anos ele fazia isso. É. Então ele é um cara Visionário. maluco. Visionário. Então, tanto é que no livro diz... Eu sou bielcista, tá? No livro diz Mais que um. o apelido de El Loco já caiu em desuso, porque tudo que ele fazia há 30 anos, está se Faz fazendo hoje. Claro que ele é maluco. Ele é louco. Ele é maluco. Quando a torcida do Nils. Nils vai bater na porta dele para reclamar Tá que com o uma time não arma. ganhava. Não, ele sai com uma granada, ele tira o pino da granada e fica segurando na mão. Saem daqui. E aí os caras, Sai! não, ele não fala nada, ele só segura. Aí os caras dão meia volta, não, com esse a gente não... a gente não vai Que se meter. espetáculo. Que espetáculo. Bah. Bom, Bertoncello, para quem tá nos vendo no YouTube, o que faz? Agora você vai ter o Conexão Copa. O que é a conexão? Vamos falar de Flamengo e Como que Estudiantes? conexão? Não. Tu tá aqui a... vamos lá. É que eu tenho que fazer Temporada o humor. 4, episódio 24, tu não sabe o que é Tem que conexão. fazer o humor nesse programa. É, porque agora é Flamengo, importante. Flamengo e Estudiantes nunca Gritar e se fazer enfrentaram humor. em Libertadores. É a primeira vez. Nunca? Nunca se enfrentaram. Os únicos 83. enfrentamentos deles foi pela Supercopa dos Campeões, que não existe mais, um torneio Não. criado pela Cobrir Conmebol. jogos da Supercopa. Anos sabia? 80, anos 90, é. Cobrir Grêmio Independiente, Grêmio cobrir Racing. Grêmio Estudiantes no Estudiantes. Uni 57 Que era o estádio antigo. de trava farpado no muro. ali. Sim, não, o muro tinha uns... A altura desse pé direito aqui, uns 2,5 metros, e aí tu via arquibancada aquelas de ferro saindo pra fora. E tinha árvores, cara, era um ambiente assustador. A cabine, cara. Bom, É isso aí, é isso aí. O Joaquim Vidal em Cachoeira do Sul era uma arena perto do Uni 57. Aí cheguei lá, Bertoncello, na época tu não tinha... Não falando de 97, 98. Claro. Eu achei o máximo, porque eu vi o jogo do Grêmio em 83. Eu vi aquele jogo na TV.
E tu tava aquela lá agora. carnificina. E eu fui lá no mesmo estádio. Pena na época não tinha máquina Do celular fotográfica digital também, para né? tirar foto. Claro. A cabine eram 4 janelinhas assim, tu subia uma escada, passar por trás. E os argentinos tinham esse hábito, como quando uma empresa brasileira fazia reserva de linha, era linha telefônica. Uhum. Eles geralmente perdiam o papel, não achavam a linha. Opa! Acontecia sempre isso. Mas foi uma experiência muito legal de conhecer o estádio de um episódio histórico aqui do futebol gaúcho, né? Sim. Mas enfim. E esse é o momento de crise do Estudiantes anos 90. E por isso que o Flamengo enfrentou o Grêmio na Supercopa. O Estudiantes. Porque era uma competição que era monótona, porque todo ano eram os mesmos times. Uhum. Não precisa fazer força, tu sabia que tu estaria ali. Eu fiz Grêmio Vélez, Grêmio Estudiantes e Grêmio Independiente, no Doble Viseira, antes da reforma ainda. É bom ser velho às vezes. Tem uma história, né, Léo? Pequena. Tô construindo ainda. E assim, tem esse Flamengo contra o Estudiantes, né? O primeiro jogo é no Maracanã, porque o Flamengo passou em segundo na sua chave, o Estudiantes foi líder no grupo que tinha Laú, Botafogo. O Estudiantes passa pelo Botafogo no saldo, porque ambos acabam com 12 pontos. Mas aí pelo saldo o Estudiantes passa em primeiro, e por isso que o segundo jogo é em La Plata. Né? A loucura é disso aí, o Flamengo foi segundo no seu grupo, segundo no seu foi grupo. primeiro. Só que daí mostra muito assim, ó. E tinha o Central Córdoba, né? No Flamengo, no grupo do que Flamengo. cai com 11 pontos. Tipo assim, os 3 acabam com 11 pontos. A LDU, o Flamengo e o Central Córdoba. E o Central Córdoba cai pelo saldo. E o Central Córdoba, que enfrenta o Flamengo 2 vezes e não perde. Exatamente. Não Ganha no Maracanã por 2-1. Porto Alegre. Tu tá acreditando nisso aí? Foi um empate em 1-1. Tu tá acreditando nisso aí? Eu não coloco o dinheiro, mas tô dizendo que tem jogo, é mata-mata. Eu quero ver tu colocar o Não, dinheiro. o jogo tem. O time que ganhou do Botafogo, tá? Mas era o Botafogo, né? Botafogo do... Não, tudo bem. O Mancilha Texas no tá gol. o ano todo falando, não, mas não começou a temporada ainda, aí perde a Supercopa. Não, começou a temporada aí, perde o estadual. Não começou, não sei o que, a Recopa, perde a Recopa. Vai perdendo, não ganhou nada esse ano. O Mancilha, que era um goleiro horroroso. Aí veio o Muslera, que a gente vai falar depois sobre ele, tá? Certo. Então melhorou. Certo. Mesa não é mais titular, não perdeu a posição, mas por opção. Santiago Nunes, o Rodrigues e o Arsamendia na lateral. Tá. Ascacibre, Gabriel Neves. O Gabriel Neves hoje é reserva. O Bigode Que era era São do São Paulo. Paulo. Que era do São Paulo. Uruguaio. O ator pornô. Isso. É. O Palácios, Medina e o Burgos. Esse Burgos aqui, o Joaquim Tóbio Burgos, é um garoto. Filho do Burgos? Não. Não é. Que ele Nem do tem Tóbio. 20, ele tem Jogando 20 Palmeiras. anos. O Tóbio, Ele Fernando tá. Esse garoto aqui eu esperava muito dele, tá? E o Carrijo de centroavante. Esse time ganhou do Botafogo. O Botafogo que perdeu. John, Matheus Ponte, Danilo Barbosa de zagueiro, Barbosa, o argentino, e o Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Patrick de Paula, Savarino e Igor Jesus. É um outro Botafogo. É um outro Botafogo, mas assim, mas o Estudiantes era menos que o Botafogo, né? Isso. Exato. E ganhou o Ganhou. jogo. Ganhou numa falha do John, né? Do Chute de John. fora da área, O ele leva o frangaço gol, do John. assim, né? Vamos avançar aqui para ver Bora. o nosso cartógrafo da semana? Baita nome. Baita nome. Usa luvas. Usa luvas. É o Bruno Veio da Flores. Turquia. E não fez implante lá. Não fez implante. Fernando Quem é Munari? Muslera. Fernando Muslera. Goleiraço. Fazer uma ligação com o Porto Alegre, tá? O Muslera, ele é revelado em 2004 pelo Montevideo Wanderers, é emprestado ao Nacional. E ele se destaca no Nacional em 2007, numa fase de grupos contra o Inter. O Nacional passa, o Inter é campeão da Libertadores, é o primeiro campeão que no ano seguinte cai na fase classificatória. Era Nacional, Vélez e Inter. E Inter, Emelec. E Emelec. E o Muslera é titular. E naquele ano, na metade, em agosto, ele é vendido para Lazio, né? E aí vai na Lazio, pro Galatasaray em 2011 e joga 14 anos no Galatasaray. E o cara para jogar no Impressionante. Galatasaray, naquela pressão Porra. que é futebol turco. Não. O Felipe Luiz teve uma proposta do Fenerbahçe e ele não quis ir. Muito por isso, além do projeto. Ele acha que o Felipe Luiz, e eu acho que ele avalia certo. Ele tem estofo para mercados mais centrais da Sim. Europa. Sim. Sendo que o Mas- Fenerbahçe caiu da Champions League. Tipo assim, mas a Com pressão aquele é ex-treinador, o absurda. Mourinho. Vai vir para Porto Alegre, hein, o Mourinho. Vai vir fazer... Não, aqui ele sobra, mas ele é ex no mercado de primeiro nível. Imagina tendo que falar sobre o Mourinho o ano que vem. Tu acha que O Mourinho, se, O Mourinho- se começarem a criticar estrangeiro como critico aqui, que se estrangeiro Não, é o esse, Mourinho vão adorar o essas Mourinho. nabas, o Mourinho pega o carro, entra aqui no estúdio, ele é Facinho. louco. o Mourinho aqui seria Eu legal, gostaria- porque eu Ia gostaria ser Esse- legal o esse- Mourinho, cara. eu gostaria Ia do ser Mourinho legal o aqui. Mourinho, cara. Não, eu gostaria. queria saber, porque assim, a gente nunca teve um cara desse nível, né? Esse cara, ele é hoje ultrapassado pro futebol de primeiro nível. Tanto Sim. é que ele foi descendo, Roma, o Fenerbahçe. Mas se ele chega aqui, será que ele sobra aqui? Porque, por exemplo, o Leonardo Jardim tá sobrando.
E também já não estava na Já primeira não tava na primeira prateleira. prateleira. Mas assim... Mas, por exemplo, o Vitor Pereira tá na primeira prateleira hoje, jogando na Premier mas o League e não Vitor- sobrou aqui. Mas Overhampton. o Vitor Pereira não queria estar aqui, né? É, e teve uma questão É. de A relacionamento também. sogra também passou mal. É. Mas eu tenho curiosidade desse cara aqui. Eu tenho. É. Não, o Mourinho vai trazer... Mas quem é que pelo- contraria o Mourinho? Não tô sabendo. Não, é que Não, ele é muito que- amigo do que Baidec. virou- Ah. É, que virou aquela questão Ba- do Grêmio, do o Marques Pan Baidec é o cara comprar que faz a tal, e carreira do pagar o Mourinho. dinheiro dele. Sim. É. O Baidec constrói Cara, a carreira do o Mourinho. Mourinho ficou com a fama de retranqueiro porque ele teve que tentar Para segurar o Barcelona do Guardiola. É. O Mourinho O pré-Guardiola, Mourinho do Chelsea o não do era o Chelsea Parque era de Bus. ofensivo. E o time de 2012 do Real Madrid, campeão espanhol, que quebra a sequência do Barcelona, faz mais de 100 gols no Campeonato Espanhol. E a Inter também. É, não era. Ele monta times defensivos. Eu acho que ele se perdeu um pouco no personagem. Porque pra bater para competir contra o Barcelona do Ficou Guardiola, é assim. ele montou times daquela Mourinho. retranca. Uhum. E parece que depois ele incorporou isso. Eu sou o anti-futebol, eu sou. E aí se E perdeu teve no outro personagem. jogo. Teve um outro jogo na Inter, campeão da Champions League em Ele ganha do Barça. 2010. Ganha do Barcelona. E aí que ele coloca o Eto'o como jogando pelo lado Quase pra como um marcar. ala, é. Pra marcar, ele joga muito atrás. Só que e de- ganha, passa e aí É campeão. É campeão. E aí depois ele vai pro. Aí no Real Madrid ele não consegue ser campeão, embora ele foi campeão espanhol, mas ele não consegue ganhar Champions. E depois, quando ele vai pro United pra bater de frente com o Guardiola, que aí ali ele. E depois vai no que top. o Aí ali É, ele- não tinha United como. virou meio que um cemitério. E aí o de Tottenham, todo mundo que chega técnico e lá jogadores, é né? fritado. Mas ele ainda né? ganhou uma Conference League com a Roma, também um retranco a final. Ganhou uma horror. Liga Ele é o Europa com o único Manchester técnico também. E campeão chega das na- 3 competições, né? Isso. É, E ele chegou no ano Champions, Liga seguinte. Europa e a Conference. A Roma chega na final da Liga Europa no ano seguinte, perde pro Sevilla a final dos pênaltis. Só que na outra temporada ele já é demitido no meio na Roma, assim. É que ele é um cara difícil, né? Não, duríssimo. Mas seria legal ver o Mourinho aqui. Seria muito Ia legal ser bonito. pra todo mundo. Ia ser bonito e... Pra fechar sobre o Muslera, jogou 4 Copas. 2010, 14, 18 e 22. E tem quantos anos? A meia E tem idade? uma- 39 anos. Não, E tem condição. uma Fez 19 em sequência no gol do Uruguai, que é quase que dinastia. Carine, que Certo? também esteve muitas vezes nos planos do Grêmio, Porra. aqui quase veio. Jogou no Atlético Mineiro. É. Aí Muslera assume o lugar do Carine e hoje Rocher. Rocher. E o Muslera, E ele os- chega... Os três do Nacional. Acho que o Carine era nacional também, não? Ou era Pode ser. Penharol? Não, acho que o Carine era nacional É. também. O Muslera, ele chega e ele já estreia na... Porque ano passado teve o troféu dos campeões entre Vélez e Estudiantes. E aí depois tem a Supercopa Internacional, que foi uma ideia que a AFA teve de vender o jogo, que já foi jogado nos Emirados Árabes, no Paraguai, e dessa vez não deu tempo de fazer fora, foi jogado em Avejaneda. E aí o Estudiantes perdeu pro Vélez por 2-0, foi a estreia do Muslera em dia 8 de julho. Eles tentaram vender, eles acharam que todo mundo ia ter Boca e River. É que teve um ano que eles venderam para a Arábia Saudita, mas era o Racing, Não, era pra ser o Boca e Central Córdoba. Boca e Central Não, Córdoba. Patronato, ganhou a Copa Argentina. Boca e Patronato. E eles Eles- tiraram o Patronato e botaram o Racing. Mudaram o Fizeram uma regulamento. semifinal antes. Ah, mudaram o regulamento. Na quarta tarde, o Racing Ah, é com negócio. sol teve mais pontos. E aí vai São o Racing e não vai o negócios. Patronato. Negócios. E aí eles fizeram uma outra Copa na Argentina e o Patronato jogou. É, e aí segue tendo. Então tu tem a Supercopa, Tapia, me ajuda, Tapia. tu tem a Supercopa entre o campeão argentino e o campeão da Copa, tu tem a Copa, o Troféu dos Campeões, que é entre o campeão dos dois campeonatos, Apertura e Clausura, e tu tem a Copa Internacional, que é o campeão da Copa do Troféu dos Campeões, contra o time que soma mais pontos na tabela anual, porque como são dois campeonatos, eles pegam a tabela anual, quem somou mais pontos somando os dois campeonatos, e vai para esse Troféu Internacional, porque é uma garantia que sempre vai ter Boca ou River, quase sempre, né? Ano passado Pra acabou sendo o vender. Vélez. Mas, por exemplo, o River esse ano tá disparado. Então E aí o Boca tu... é segundo. O sonho deles é sempre que esse torneio seja um Boca e River pra vender pros Estados Unidos, pra Arábia, só que não tá Pra dando, entrar porque o dinheiro. Riquelme não consegue formar um time minimamente decente. Cara, não, o futebol argentino é uma piada isso aí. A AFA é uma piada. Ah, cara. foi uma piada. Mas ele tá escorado no Copa do título Mundo, é. da Copa do Mundo. E chega como grande favorita. Sim, vamos ganhar de novo. A produção é da Janaína Wiri e do Rafael Ramos. As artes Pra são mim, do estava pulando o muro hoje. Richardson Soares e do Leonardo Bandeira. Leonardo Bandeira trabalhou na Arena? O Bandeira é o goleiro, aquele não é o El Bandeira? O goleiro? Não, o El do Não. Pastel é o outro É o goleiro. outro. O outro El. Ah, tá bem Pastel. louco. Não, o goleiro, tem o goleiro ali na redação que os caras chamam ele de Véu do Pastel. Bom goleiro, faz boas defesas. Joga com a gente na quinta Uma vez vezes. tinha um goleiro aqui, não vou citar o nome, que ele só defendia com os pés. Um dia ele defendeu com a mão, deram pênalti. Assim é o futebol da redação. A técnica Aí, do o Diverio Leandro ficou Carvalho. bravo no final de semana, hein? Bateu, deu peitaço no árbitro lá. Ah, é? Foi expulso. Ah, Ficou bagaceiro. bravo. Bagaceiro de Rio Grande. Chile quento. A Costela achou que tava na Vila da Quinta, jogando lá na Várzea.
A sonoplastia do Paulo Fraga, o Mito, e do Rafael Lindemann. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe 5 estrelas na avaliação e ative, Bertoncello, o Sininho. para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Também deixe o teu like na transmissão do Mapa da Copa, tá ali, ó. Joinha, Bota ali o joinha. Bota ali. Like. Aí, like. Deixa o teu like, assina o canal de GZH e sempre que tiver um vídeo novo, por Vai exemplo, aparecer, do Mapa vai da chegar. Copa, dos guris de condomínio ali, do Deu Liga. Eles estão hoje tem pouca resenha gente, vai das ter gurias. um Arsenal e Atlético Bilbao. Nossa! O Bilbao perdeu pro time do Cudê, esse treinador enganador aí do Alavés no final de O Alavés semana. ganhou fora de casa. O Alavés. E os dois times do País Basco. Sim, eles odeiam. O Alavés é de Vitória-Gasteiz, a capital, e o Bilbao, Bilbao, que e é a a principal sociedade. cidade, mas a capital é Vitória-Gasteiz. O Alavés, aliás, que é o centro de um grande projeto que tem ciência, que tem... O Léo vai pra lá trabalhar em Pô, Alavés. se o Tchat não me convida. Tem tudo. Assim como o time de basquete, o Alavés ele é uma espécie de laboratório desse grande projeto chamado Projeto Brasconia. Vou sugerir para os guris de condomínio ele falar do Projeto Brasconia. Não, basta falar, se vocês fizerem um programa do La Liga, esse aí, falando La do Liga. Alavés, vocês vão ser atacados na rua. Ah, não, mas é que sabia que secam o Alavés aqui, né? Então deixa o teu like também na transmissão do Mapa da Copa no YouTube e aproveite para seguir o canal de GZH. A gente volta na semana que vem ou nunca mais, já que ficam falando mal de todo mundo aqui. Tchau!